Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo do canal da Bíblia Freestyle. E eu estou aqui mais uma vez para discutir algumas ideias à luz dessa visão, onde a gente é capaz de enxergar uma aplicação prática para a escritura e interagir com a cultura profundamente, sem se corromper com ela. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que tem sido polêmico, mas que pouca gente tem abordado. Você já percebeu como a internet está cheia de gente que odeia todas as coisas e dizem assim: ah, o fulano é um herege, o fulano não está falando as coisas segundo a nossa teologia. Mas a grande verdade é que as pessoas estão se especializando em odiar todas as coisas, mas elas não querem emitir suas opiniões a respeito das questões polêmicas. Afinal, correr risco para quê, né? Deixa isso para os otários. O tema de hoje é a questão da homofobia e sobre como a gente tem sido mutilado por esse discurso de ódio. Aí você me pergunta, discurso de ódio a quem? Tem dois tipos de discurso que são de ódio. Tem aqueles que estão dizendo que nós somos homofóbicos por sermos contrários à homossexualidade, e também tem aqueles que estão odiando os homossexuais. Homofobia já virou uma coisa até esquisita, a gente já não sabe mais dizer quem que tá lutando pela causa legítima. Então essa discussão sobre homofobia tá matando gente de tudo quanto é lado, e a gente precisa refletir um pouco sobre o que isso significa. Aí você diz, cara, mas isso não é contraditório? De maneira nenhuma. Tem muita gente achando que a Bíblia tem que ser colocada na vida das pessoas goela abaixo. Cara, você tem que aceitar a Bíblia. Cara, você tá em pecado. Se converte, desgraçado. Essas pessoas ainda não entenderam que nós, como cristãos, deveremos fazer valer os nossos valores e a nossa fé pelo exemplo. Afinal, se Cristo não for visto em nós, vai ser visto aonde? É muito fácil tentar fazer com que os valores do reino de Deus se tornem realidade por decreto. Nós queremos então um prefeito cristão, um governador cristão, um presidente cristão. Para quê? Para governar para um público cristão? Deus nos livre disso. A vantagem da gente estar num país que se diz laico, embora às vezes isso é bem questionável, é que nós temos a liberdade para servir a Deus sem sermos importunados por ninguém. Quando os crentes agora têm na verdade revelado que o seu coração está cheio disso que nós chamamos de homofobia, então a gente tem percebido que nós estamos colhendo a consequência disso. Afinal, de onde vem essa perseguição aos evangélicos, se não do próprio ódio que eles têm demonstrado por aqueles que querem ter uma vida na prática da homossexualidade? Ah, mas você está defendendo os caras serem homossexuais? Olha, nós sabemos muito bem o que a Bíblia diz. A grande questão é que ninguém é obrigado a viver pela Bíblia. E você tem a obrigação de respeitar aquele que pensa diferente. O problema é que antigamente os cristãos eram minoria, bem antigamente. E agora que nós nos tornamos maioria, nós queremos fazer com que as nossas ideias sejam impostas à força. Pelo amor de Deus, Deus nos livre de um país que vive uma ditadura evangélica. Se você parar para pensar, tá difícil se sentir representado por isso que a gente diz que é evangélico, e isso que tem sido visto na mídia. Já percebeu como a sua banda gospel preferida não toca em assuntos polêmicos? A realidade é que eles só estão interessados no dinheiro que você pode dar em shows, DVDs, CDs e outras porcarias que ainda tem gente que compra. Esses preferem ser negligentes com os valores do reino desde que você consuma os produtos que eles comercializam. Então fica esperto, meu amigo, que você abra o olho e comece a perceber quem é realmente seu amigo e quem na verdade está te transformando em um consumidor em potencial de ideias. Enquanto a gente fica aqui preso nessa discussão, pessoas que estão tendo a prática homossexual estão vivendo a sua vida normalmente, e elas estão certas. Afinal, a nossa proposta ideológica tem parecido vazia para essas pessoas, e eu entendo quando elas não conseguem enxergar graça e misericórdia na nossa conduta. Que nós possamos então avaliar que tipo de cristianismo é esse que nós estamos defendendo e se ele tem tido reflexo na nossa vida real. Ah, cara, mas você está dizendo então que você aceita homossexuais na igreja? Lógico que eu aceito. A propósito, nós não estamos aqui para levar homossexuais para a igreja. Eles já estão lá. O problema é que a igreja muitas vezes não tem sido esse ambiente seguro onde as pessoas podem falar a respeito de suas crises sem serem condenadas por isso. Por que quando o político visita a igreja, nós tratamos ele como doutor, ou o deputado, ou qualquer outro cargo que ele tenha? Mas quando o homossexual vai na igreja, parece que o anticristo entrou ali, parece que não há salvação para essa pessoa. Nós dizemos que pecado é tudo igual e que na verdade não importa qual pecado uma pessoa tenha, se ela tiver um encontro verdadeiro com Cristo,
O conhecimento da Escritura é capaz de transformar a vida dessa pessoa. Mas parece que se pecou com o pinto, com a bunda ou com outras partes sexuais do nosso corpo, não há salvação para você. Ah, cara, você tá dizendo então que o homossexual vai pro céu? Eu tô dizendo que se Deus é capaz de perdoar o nosso pecado, por que não vai ser capaz de perdoar o pecado de outras pessoas? Para pra pensar. Pô, cara, você é gay, não dá pra ficar perto de você mais não. Pelo amor de Deus, gente, que nós possamos novamente conquistar a amizade e o respeito das pessoas pelas nossas atitudes, pelos valores corretos que nós queremos expressar com a nossa vida. É claro que eu prefiro que aqueles que têm tido uma prática de pecado contrária às Escrituras estejam dentro das igrejas. Como é que as pessoas podem ser transformadas se elas não vão estar bebendo do único remédio que nós temos para a cura de todos os males, que é a comunhão, a vida em comunidade? A única coisa que nós precisamos sempre deixar muito claro é que ninguém anda com Deus e permanece da mesma maneira que era antes. Então nosso papel não é mandar pessoas para o inferno como muitos têm feito. Nosso papel é encontrar os filhos de Deus que quando ouvirem da palavra vão dizer: ei, isso é para mim. E por mais que isso seja assustador, se Deus salvou um homem como Paulo, que perseguia e matava gente da igreja de Cristo, por que então não poderia salvar outras pessoas que têm pecados diferentes desse? Que a sua atitude não seja mais uma semeadura de homofobia. Afinal, nós estamos plantando ódio contra a vida de pessoas que têm todo o direito de viver da maneira que quiserem, e por conta disso estamos colhendo perseguição e ódio por parte da comunidade gay. Enquanto a gente fica aqui discutindo todas essas besteiras, as pessoas estão morrendo muitas vezes por falta de amigos verdadeiros e de um abraço sincero e desinteressado. Tenha certeza que o nosso papel não é colocar ninguém no céu, não é carregar ninguém nas costas. O nosso papel é revelar o amor de Deus. E como Deus vai operar essas coisas, isso é problema dele. Eu tenho saudades de uma igreja que eu ainda não vi. A igreja que é capaz de aceitar todo homem da maneira que ele chega. Então para de ficar reclamando dessa questão da homofobia e da perseguição e entenda que isso tudo é culpa nossa. Se fizerem leis que vão nos mutilar em algumas liberdades, isso é consequência daquilo que a gente tem plantado. Para falar a verdade, isso não me preocupa nem um pouco. Afinal, se nós formos obrigados a celebrar casamento, o que é que podem fazer com a gente se a gente se recusar? Vai ser interessante avaliar quantos crentes cabem na cadeia. Então nós teremos certeza quem são os verdadeiros crentes. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu sou a favor da união civil homossexual. Se você quiser chamar isso de casamento, o problema é seu. Nós sabemos o que é o casamento segundo a palavra de Deus. A única coisa que nós queremos é o direito de não ter que celebrar um casamento homossexual dentro das igrejas. Afinal, isso seria contraditório com a Bíblia, que é a nossa única regra de fé. Se houver essa liberdade, que as pessoas possam fazer da vida delas o que elas quiserem. Se você ainda não entendeu esse assunto e gostaria de discutir mais um pouco, deixe o seu comentário aqui abaixo ou escreva para mim no e-mail que também está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe e eu te vejo na semana que vem.